Fala Ninja, seja muito bem-vindo à quarta aula e última aula da nossa série Viva de Copy sem morrer tentando. Nessa aula de hoje a gente vai fechar com chave de ouro falando sobre posicionamento, como se posicionar com autoridade e influenciar o mercado mesmo sendo um iniciante. Então, nessa aula aqui eu quero mostrar para você como que um posicionamento é importante, por que você deve se posicionar e como se posicionar do jeito certo. Você vai entender que mesmo você sendo um iniciante, um júnior, um pleno, um sênior, um especialista, não importa. Os princípios que serão ensinados aqui sobre posicionamento valem para qualquer nível de profissional. Então, nessa aula aqui, você vai descobrir o que é de fato posicionamento estratégico, quais são os 3 tipos de posicionamento, como se posicionar com autoridade e influência, como eu falei, mesmo sendo um iniciante, mesmo que ninguém te conheça, mesmo que você esteja criando um perfil totalmente do zero, e como construir esse perfil magnético. Nós vamos abordar tudo isso aqui nessa aula de hoje sobre posicionamento, para você entender como se posicionar daqui para frente como um copywriter de autoridade. Beleza? Então, para a gente começar, para a gente não perder tempo, para a gente não estender muita aula, o que é posicionamento? Posicionamento nada mais é do que o lugar que você ocupa dentro do mercado, é o seu espaço. Onde você quer se posicionar? Aonde você quer se realocar? Aonde você quer se colocar? Em qual fatia? Em qual parte? Em qual pedaço do mercado você quer se incluir e quer ser conhecido e reconhecido por isso? Então, posicionamento é o lugar que você ocupa dentro do seu mercado. Então, a gente tem aqui o marketing digital, temos o copywriting, e dentro do copywriting tem ali partes do funil onde tem as oportunidades. Então, você é um copywriter especialista em aquisição, especialista em conversão, especialista em recorrência, retenção, direct response, lançamento. Então, qual que é esse pedaço do mercado que você vai se inserir? E posicionamento ele é definido através do que você mostra, do que você fala e do que você faz. Ou seja, suas opiniões, seu método, suas crenças, seus valores, sua missão, seus princípios, tudo o que você mostra, o que você fala e o que você faz parte desse posicionamento. Lembra que a gente bateu um papo na aula 2, que a gente falou sobre matriz, metodologia, método? Mas puxando mais para a matriz, na matriz, tudo aquilo que você definiu da sua matriz como marca pessoal, como o seu jeito de pensar, tudo aquilo que a gente falou de perfis, de princípios, valores, filosofia de vida e etc., o seu DNA, tudo isso impacta diretamente no seu posicionamento, a forma como você vai se mostrar ao mundo. Isso é posicionamento. Agora, o que não é posicionamento? Uma coisa é você saber o que é, outra coisa é você saber o que não é. Muita gente não sabe, mas posicionamento não é bio bonita no Instagram, não é frase de efeito, não é postar conteúdo todo dia, não é fazer live e um monte de stories, não tem a ver com você ficar seguindo hype, modinha, ou olhar para a grama do vizinho e tentar fazer igual a ele. Não é você também ficar se vestindo de um personagem que você não é para poder conseguir vender. Isso não tem nada a ver com posicionamento. Isso é só você tentando hypar, só você tentando ganhar um espaço no mercado que você nunca vai conseguir, simplesmente porque você está tentando fazer uma coisa que não tem nada a ver com posicionamento. Você só está seguindo coisas que o mercado fala que você tem que seguir, que é o certo, que é criar uma bio legal, que é encher um monte de linguiça ali, ficar criando conteúdo igual um maluco, mas posicionamento não tem nada a ver com isso. Como posicionamento, como a gente bateu um papo aqui quando mostrei para você, as suas opiniões, o seu método, as suas crenças, é tudo aquilo que você fala, faz e mostra para as pessoas. Isso é de fato posicionamento. E qual que é a importância
de ter um bom posicionamento, principalmente quando a gente fala aqui de vendas de serviços high ticket, que é isso que eu quero que você faça aqui, fechar contratos de 2 mil, 3 mil, 5 mil, eu quero que você chegue a fechar contratos até de 10 mil, por isso que a gente está fazendo essa série aqui. Então, qual que é a importância? Através de um posicionamento, você transmite a mensagem que você deseja. Então, quando você define bem a sua persona, quando você entende quem você realmente é, como a gente falou lá na aula 1 sobre especialização, sobre as suas categorias de força, suas experiências. Quando você alinha isso com a sua persona, você consegue ajustar uma comunicação que fale diretamente com a persona. E aí você transmite de fato a mensagem que você deseja. O outro ponto aqui, como eu falei, você atrai a persona certa e também repele quem você não quer. Nós não estamos aqui para agradar todo mundo, então o seu conteúdo ele tem que ser 100% focado na persona que você desenhou. E ponto final. Isso é você se posicionar. Tudo que você mostra, fala e faz vai se conectar com esse tipo de cliente, com esse tipo de persona ou perfil de cliente que você quer atrair. Então, em posicionamento é muito importante para você atrair a persona certa e repelir aquelas que você não quer. Então, se você tentar vender para todo mundo, se você tentar se comunicar para todo mundo, se você tentar ensinar para todo mundo, se você tentar postar qualquer tipo de conteúdo ou mostrar qualquer coisa nos seus perfis, seja lá LinkedIn, Instagram, etc., você vai trazer gente que não vai querer comprar. Então, posicionamento é importante para isso. Outra coisa, posicionamento vai te diferenciar dos concorrentes. Então, você vai mostrar, vai falar do seu método. Lembra que a gente falou do método, falou sobre criação de produtos na aula 2. Você vai falar dos seus diferenciais, do seu mecanismo único. As pessoas vão ver que você tem um diferencial. E isso vai fazer com que você esteja um passo acima ali, um passo à frente aos seus concorrentes. Por que também é importante? Porque aumenta a conexão com a audiência qualificada. Quando você tem uma comunicação assertiva, é para aquele público, é para aquele tipo de cliente. Não tem como. A sua comunicação vai se conectar com a audiência qualificada e ponto final. Quando a sua comunicação dentro e fora do produto ou serviço ela está bem alinhada com o seu posicionamento, você gera mais resultado e vende mais. Então, o posicionamento ele é importante porque quando você faz esse ajuste, como eu falei, você e o público, você consegue criar uma conexão, um vínculo maior com esse cliente e você consegue ter mais resultados. E para a gente poder conseguir obter esses resultados, existem 3 tipos de posicionamento que você tem que entender que são necessários você imprimir nesse perfil que você vai criar daqui para frente. E os 3 tipos de posicionamento são o posicionamento técnico, psicográfico e identidade. Nós vamos falar um pouco de cada um deles aqui. Então, o posicionamento técnico, não vou me aprofundar muito, porque se a gente for falar de posicionamento, nossa, daria aqui para criar uma série de aulas falando só sobre posicionamento. Aqui eu quero falar só os pontos principais para que você já comece a colocar em prática de forma imediata. Então, posicionamento técnico. O que é o posicionamento técnico? O posicionamento técnico é quando você expressa para as pessoas o que você defende que é o certo. Então, por exemplo, eu defendo que conteúdo a gente tem que prezar pela qualidade e não pela quantidade. Então, todas as vezes que eu for publicar, ou que eu for conversar com o cliente, ou que eu for expor isso na minha oferta, eu preciso mencionar isso, porque faz parte do meu posicionamento, da minha filosofia de vida, dos meus princípios, dos meus valores. Isso faz parte da técnica, do meu posicionamento técnico. Eu acredito que conteúdos geram mais resultados quando eles são conteúdos feitos com qualidade do que você ficar criando conteúdo aleatoriamente ali só para preencher perfil. Então esse é um exemplo. O que você defende que é o certo? O que as pessoas comuns fazem de errado? Então, por exemplo, a sua persona, o que ela está fazendo de errado
que você sabe que se ela fazer aquele pequeno ajuste técnico, você sabe que ela vai ter mais resultado, só que ela não sabe disso. Então, o que, que as pessoas comuns fazem de errado que você sabe que pode resolver esse problema? O que os outros estão ensinando? Então, por exemplo, as pessoas elas ensinam muito que você tem que investir muito em tráfego para ter muitos leads para que você consiga vender mais. Eu já defendo que é melhor ter poucos leads e já qualificá-los desde o início para você ter menos leads, mas ter mais venda, do que você injetar muito dinheiro e correr o risco de ter muitos leads, mas poucas vendas, porque você não está prezando pela qualidade, pela qualificação. Então, isso é uma coisa que o meu concorrente ensina, ou seja, aumenta o dinheiro em tráfego que você vai ter mais leads e tendo mais leads você vai vender mais. E eu já sou totalmente o inverso. Eu ensino o contrário, eu sou contra-intuitivo. Eu falo, olha, preze pela qualificação, você vai trabalhar menos, vai ter mais assertividade no lead e vai vender mais mesmo tendo menos leads. Então isso é uma forma de eu debater isso e mostrar que o meu ponto de vista é melhor do que o ponto de vista do concorrente. Então o que, que os outros ensinam e que eu posso combater isso e me posicionar. Outro tipo de posicionamento forma de você se posicionar. Posicionamento técnico é provas, exemplos e histórias. Então, provas do que você já fez, provas do que você atendeu um cliente e você conseguiu gerar um resultado. E aí você dá alguns exemplos. Mesmo que você não tenha clientes, o que você faria para o cliente ter XYZ resultados. Contar uma história de inspiração, uma história que vai engajar, que vai gerar autoridade. Isso também faz parte do posicionamento técnico. Então, o posicionamento técnico tem muito a ver com o que você faz e o que você combate no mercado. Basicamente, isso é um resumo, né? Mas posicionamento técnico bate muito nessas 4 teclas aqui principais. Posicionamento psicográfico, que é o segundo tipo de posicionamento. Aqui já é uma coisa mais profunda, já é uma coisa mais do seu eu pessoal. Então, o posicionamento psicográfico ele envolve os seus valores inegociáveis. Então, quais são os seus valores inegociáveis? Os meus são família, saúde, como eu falei aqui, qualidade, então isso envolve qualidade de vida. Isso são princípios, são meus valores. Eu, como cristão, eu prezo pela sabedoria bíblica. Então, tudo o que eu faço tem um direcionamento bíblico. Eu mostrei aqui para você, por exemplo, na aula 1, quando eu falei de especialização, quando eu citei um versículo bíblico falando sobre aquele que se especializa, aquele que é especialista na sua obra, ele será posto diante de reis, e que quando você se especializa, você tem mais probabilidade de trabalhar com grandes players, com pessoas grandes, porque o especialista ele é mais valorizado. Por isso que eu ensino na mentoria sobre especialização, que você tem que se especializar. Então, isso são valores bíblicos que eu trago para o meu posicionamento que fazem muito sentido e para mim é inegociável. Então, quais são os seus valores inegociáveis? Outro ponto aqui do posicionamento psicográfico é de que maneira que eu vivo e demonstro esses valores. Dei um exemplo aqui meu, por exemplo, sobre citar versículos. Isso é uma maneira, é um jeito que eu demonstro esses valores. Outra coisa é, como eu prezo muito pela qualidade, pela qualificação e não pela quantidade, eu tenho que mostrar isso para as pessoas também com os meus atos. Então você vai ver que os meus conteúdos eles são muito profundos. As aulas aqui elas são extensas de propósito, porque isso vai atrair pessoas que querem conteúdo denso, que querem conteúdo de fato, não querem viver uma vida rasa. Conteúdo raso, 30 segundos, 40 segundos. Eu quero atrair pessoas que realmente tenham interesse em consumir conteúdos longos. É esse tipo de pessoa que eu quero. Pessoas que pensam, pessoas que querem, que estejam encaixadas com os mesmos valores do que eu. Então eu mostro isso no meu estilo de vida.
os meus conteúdos são profundos, eu cito versículo bíblico, então essa é a minha maneira de mostrar o que eu vivo. Então, qual que é a maneira que você vive e demonstra esses valores? Você tem que registrar isso também. O que é sucesso para você? Isso também faz parte do posicionamento psicográfico. Sucesso para mim é ter uma família com saúde, é eu estar 100% com meu coração humilde, inclinado a Deus. Isso é sucesso para mim. Tem pessoas que o sucesso para ela é ser bem-sucedido na carreira. Tem pessoas que sucesso para ela é fazer uma viagem dos sonhos. Sucesso para ela é poder dar um presente para a mãe, honrar os pais. Tem gente que sucesso para ele é ter o carro do ano. Então, o que é sucesso para você? Isso também tem que estar bem explícito no seu posicionamento, na forma que você se mostra para as pessoas nos seus perfis. Outro ponto do posicionamento psicográfico é o que eu abomino e discordo. Então, como eu falei aqui, eu discordo completamente de pessoas que ficam mentindo para poder vender curso. Eu discordo plenamente de pessoas que ficam enchendo linguiça em lançamento, enchendo você de gatilho mental e não te entrega nada para, no fim das contas, não te entregar resultado. Tem N coisas que eu abomino, que eu discordo. Eu não gosto de falsidade, eu não gosto de pessoas que chegam para perto de mim só por interesse. Então tem N fatores que eu posso mostrar para as pessoas que isso eu abomino, isso eu discordo, e se ela não compactua comigo nisso, não faz sentido ela me seguir, e eu também não faço questão de trabalhar em nenhum projeto com ela. Então, o que você abomina, o que você discorda? Isso também tem que estar registrado no seu posicionamento psicográfico para você sempre se posicionar, sempre produzir um conteúdo, sempre mostrar para as pessoas que você é uma pessoa de princípio, de valores, o que é sucesso para você e etc. O terceiro tipo de perfil, como a gente falou, o terceiro tipo de posicionamento aqui é o posicionamento identidade. O posicionamento identidade já vai mais de personalidade, linguagem, visual. Volto a falar aqui porque que foi muito importante a gente fazer na aula 2 aquele trabalho, aquela atividade sobre a matriz. Porque ali é onde você vai construir a sua marca. Então isso envolve o visual, linguagem, tom de voz, a sua personalidade. Lembra que a gente falou sobre a sua categoria de forças? Eu gravei uma aula aqui também no canal falando sobre o seu perfil de copywriter, como que você pode encontrar esse perfil de copywriter que mais se encaixa com você fazer esse autoconhecimento, essa autoavaliação. Eu vou deixar um link dessa aula aqui na descrição, também no card para você dar uma olhada depois. É uma aula completa sobre perfil comportamental para você descobrir qual que é o seu estilo de copywriter, para que você consiga entender melhor sobre a sua personalidade e colocar isso, imprimir isso no seu posicionamento daqui para frente. Então, se você também não viu a aula 2, volta lá e assiste sobre o que a gente fala sobre matriz, que faz muito sentido sobre isso aqui. Se você olhar para os meus perfis, por exemplo, você vai ver que os meus perfis seguem 3 cores principais: branco, laranja e preto. Muito raramente você vai me ver usar uma cor diferente. Se você olhar para os slides das aulas aqui da série, você vai ver que eu usei o azul. Mas foi uma coisa que eu usei assim por alternativo. Mas você sempre vai ver que eu estou sempre usando preto, branco e laranja. São as minhas cores principais. Isso é o meu visual, isso é o meu estilo. Linguagem, você vai ver que da mesma forma que eu estou falando aqui em aulas, você vai ver que eu também falo em mentorias, quando eu estou aconselhando, como eu estou criando conteúdo. A minha linguagem, o meu tom de voz, ele está bem alinhado. E a minha personalidade. Não tem como alguém te copiar quando você é original, quando você é autêntico. Então, quando você entende quem você é e respeita isso, fica muito mais fácil de você se posicionar.
Então, posicionamento e identidade tem a ver com personalidade, linguagem e visual. Você precisa fazer um autoconhecimento de si para entender como que você vai se posicionar da melhor forma nesse sentido. Então, como eu falei, tem uma aula aqui, vou deixar na descrição, sobre autoconhecimento para você descobrir o seu perfil. E na aula 2, se você não assistiu, volta lá e vai assistir sobre o que a gente falou sobre matriz. Beleza? Então, esses são os 3 tipos de posicionamento. E posicionamento nada mais é do que seja você mesmo. Como eu falei, sempre nós vamos olhar para a grama do vizinho e vamos achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Só que isso, quando você vai ver, às vezes é uma completa farsa. Às vezes a pessoa está só fingindo ser uma coisa que ela também viu na grama do outro vizinho, que aí a gente está só... É como se fosse um telefone sem fio, né? Você está vendo uma pessoa se posicionar assim, só que aí você tenta copiar ela e na verdade ela está copiando uma outra pessoa, e aí quando você vai ver, você está copiando a pessoa que está copiando, daquele que está copiando, daquele que está copiando. E aí ninguém mais é original. Ninguém mais tem um diferencial. Ninguém mais tem um mecanismo. Ninguém tem mais personalidade. E é aí que o posicionamento está morrendo. Então você tem que entender que posicionamento nada mais é do que seja você mesmo. Seja você mesmo. Posicionamento é ser você mesmo. Agora vamos falar de perfil. Como que você vai construir um perfil magnético? Primeira coisa, o que é um perfil magnético? Um perfil magnético é um perfil que explica rápido quem é você e o que você faz. Ele segmenta para o público certo. Um perfil magnético desperta desejo pelo que você vende. Perfil magnético gera conexão com você e a sua marca e facilita a compra e o contato com você. Então você tem que explicar rápido quem é você, o que você faz. As pessoas têm que bater o olho no seu perfil e já entender o que você é, quem é você, o que você faz, para quem que você faz. Você tem que segmentar para o público certo, como a gente acabou de falar aqui do alinhamento entre a sua comunicação com o seu público, com aquilo que você quer atrair. O seu posicionamento tem que encaixar com a linguagem do público. Então, você precisa ter um perfil segmentado. Você também tem que despertar o desejo pelo que você vende. Não adianta você criar conteúdos por criar só informativos. Você tem que usar a sua habilidade de copy a seu favor também. Os seus conteúdos têm que ter copy. Gerar conexão com você e a sua marca. O posicionamento entra aqui como nunca para explodir o seu perfil, porque você vai ter tanta personalidade que você vai criar conexão com as pessoas de uma forma mais simples. E isso vai facilitar a compra e o contato com você. Então você tem que ter ali um link para o WhatsApp, para uma página. As pessoas têm que encontrar, ver que o seu perfil ele tem a possibilidade de entrar em contato com você. Isso é um perfil magnético. E o que é necessário para ter um perfil magnético? Você precisa fazer as pessoas confiarem em você e no seu negócio. Isso você vai construir com o seu posicionamento, com a forma como você vai se mostrar daqui para frente. As pessoas, você precisa fazer com que as pessoas tenham interesse pelo seu conteúdo. Então não pode ser uma coisa genérica. O que é copy? Como funciona copy? Por que é importante copy para o seu funil de vendas? Isso não é conteúdo de especialista. Isso é conteúdo de iniciante. Você tem que criar um conteúdo de especialista. A gente vai falar um pouco de conteúdo mais aqui para frente. Mas um conteúdo bem trabalhado. Lembra que eu acabei de falar aqui sobre a qualidade. Preze pela qualidade. Para que as pessoas tenham interesse pelo seu conteúdo. Vejam, elas também precisam te ver você como uma autoridade. É você aparecendo, se posicionando que elas vão te ver. Elas também têm que querer consumir tudo e ficar mais próximo de você. Você vai descobrir isso quando elas começarem a te chamar no direct, quando elas começarem a engajar com você de certa forma. Mesmo que sejam poucas pessoas, você vai ver que o seu perfil está dando certo quando elas começarem a engajar com você. Então isso é inegociável se você quiser ter um perfil magnético. E um bom início de posicionamento começa com um arroz e feijão bem feito. Como eu falei, você tem que prezar muito pela qualidade e não pela quantidade.
E o que seria esse arroz com feijão bem feito? Comece criando uma boa biografia para o seu perfil, destaques estratégicos e os seus primeiros posts ali, para você já preencher o seu feed e ter pessoas chegando e vendo que você já tem uma certa produção, uma certa autoridade com a produção de conteúdo. Então vamos falar um pouco de biografia, destaque e dos primeiros posts? Vamos lá, como que você vai construir uma biografia de sucesso, uma bio perfeita, podemos dizer assim, para o seu perfil do Instagram? Alguns pontos aqui que eu destaquei para a gente poder bater um papo. Dei aqui o meu próprio exemplo do meu perfil para você dar uma olhada e você vai ver que tudo isso que eu estou te ensinando é o que eu aplico. Então, um bom perfil é aquele que você define o seu arroba de forma estratégica também. Pode ser nome e sobrenome, uma marca ou um nome e uma referência. Então, por exemplo, um nome com uma referência poderia ser andreusilva.sc, que significa Smart Copy, que é o meu método. Então, pode ser Copywriter Ninja, né? É o nome da marca Copywriter, né? E pode ser o meu nome, simplesmente Andreu Silva ali e top. Mas tem que ser um arroba que seja fácil da pessoa encontrar. Copywriter Ninja é marca. Nome e referência é andreusilva.se. Então, por exemplo, fulano de tal.nutri. Entendeu? Isso é a referência. E pode ser o seu nome, né? Andreu Silva, Silva Andreu, como couber ali no arroba. Escreva também o seu nome e a sua posição de mercado. Então você vai ver ali que eu coloquei Andreu Silva, copywriter e estrategista. Então as pessoas, quando ela for pesquisar estrategista ou copywriter, a tendência de que eu apareça ali nas buscas do Instagram é muito alta. Então você tem que colocar esse nome e a sua posição de mercado também. Foto, aqui muita gente peca na foto. Foto tem que ser uma foto com um bom contraste entre o seu rosto e o fundo, sendo que o rosto ocupe a maior parte da imagem. Nada de colocar distante demais ou algo muito fora do normal, do profissional. Você tem que se você quer que as pessoas vejam você como autoridade, você tem que começar a se posicionar como autoridade. Foto, meu amigo, fala demais, transmite muitas mensagens. Então, seja uma pessoa com uma foto boa, bacana, tá beleza? Escreva sua proposta de valor, mais algo que reflita uma conquista, uma autoridade, ou até mesmo uma frase ali, uma big idea que vai refletir a sua personalidade. Então você vai ver que eu coloquei ali uma big idea. Viva de copo sem morrer tentando. Isso é uma big idea, isso é uma frase, um slogan, entre aspas, né? A pessoa, ela entra no meu perfil, ela bate o olho e já sabe o que eu faço, quem sou eu, o que eu faço e para quem que eu faço. E aí abaixo eu coloquei a proposta de valor. Te ensino o caminho mais rápido e seguro para faturar 6K mais como um copywriter. Essa é a minha proposta de valor. Então você vai ver que eu usei uma big idea, proposta de valor. A pessoa bate o olho no meu perfil, já sabe o que significa aquilo ali e gera interesse para ela de me seguir e me acompanhar. Depois você tem que ter uma call to action, né, cara? Para que a pessoa entre em contato com você. Se você quer fechar contratos, você tem que facilitar o contato das pessoas com você. Parece clichê, né? Parece uma coisa assim meio básica, mas tem muita gente que erra no básico. Então, como eu falei, fazer o arroz com feijão bem feito. Então, colocar uma CTA. Isso vai aumentar muito as chances de você ter uma pessoa entrando em contato com você. Não é só mandar para o direct. Se o Instagram ou outros perfis de redes sociais eles estão te dando esse espaço para você colocar links, coloque links. Aumente essa probabilidade de você receber contato das pessoas. Beleza? Agora vamos falar de destaques. Destaques estratégicos que você precisa ter. Pelo menos 4. 4 destaques estratégicos que você já tem que ter no seu perfil para você começar a se posicionar. Sobre mim, sobre o seu serviço, o que você pensa sobre e um destaque de autoridade. O destaque sobre mim, eu aconselho a você a contar um pouco da sua trajetória,
se você fez alguma formação, o que torna você essa pessoa que tem essa autoridade, seus valores, seu mecanismo único, algo que vai gerar conexão com as pessoas também, seus diferenciais e outros resultados que você tiver. Quem é você, quem que você ajuda, é necessário ter esse destaque sobre mim. Sobre os seus serviços e futuros produtos, também cria um destaque para todos eles. Então você vai falar um pouco ali, vai criar uma narrativa para falar um pouco do seu serviço, mas não é falando, olha, eu faço um funil de vendas high ticket para você. Eu escrevo a sua página de vendas. Não tem nada disso. Lembra do que a gente já bateu um papo aqui nas últimas aulas. Isso não é copy, cara. Isso não é posicionamento. Isso não mostra autoridade. Você tem que saber criar boa narrativa. Fazer com que as pessoas queiram ver e despertem o interesse para ver o que você oferece. Então não é simplesmente criar um monte de texto ali. Você vai falar dos seus diferenciais, tem que ter um roteiro legal. Beleza? O que eu penso sobre? Crie um destaque para salvar seus posicionamentos sobre o tema ou opinião comum do nicho ou do mercado que você tem. Você vai ver que eu coloquei sincerão ali no destaque, né? São respostas ou opiniões que eu dou do mercado. Então tem muito copywriter, por exemplo, que me perguntou sobre a questão da inteligência artificial, se ainda vale a pena ser um copywriter. Eu, inclusive, estou pensando até em gravar um vídeo falando sobre esse meu ponto de vista do mundo dos copywriters atualmente com inteligência artificial. Eu dei alguns dos meus pitacos ali, dos meus posicionamentos. As pessoas vão ver que eu tenho uma certa visão sobre o mercado, que eu tenho uma autoridade e elas vão confiar em mim. Isso vai gerar uma conexão. Então, o que eu penso sobre? O que você pensa sobre um tema ou sobre algo do seu nicho ou do mercado que você está vendo? Isso é poderosíssimo quando você tem... As pessoas vão chegar ali e vão ver que você é uma pessoa de personalidade. Como a gente falou, faz parte do posicionamento e identidade. Autoridade. Cria um destaque aqui chamado por aí ou algo de participações, alguma coisa que você possa colocar ali as suas conquistas ou um lugar onde você frequentou, um evento de marketing digital, um workshop, uma mentoria que você participou. Mostre para as pessoas que você está em constante evolução. Antes de eu criar esse destaque de comece aqui, eu tinha um destaque em que eu colocava os livros que eu lia. Então, todo livro que eu acabava de ler, eu batia uma foto e registrava ali. Para que as pessoas, os clientes na época, né, eles vissem esse destaque e olhassem para mim e falavam, olha, o André está sempre buscando evoluir, ele está sempre buscando crescer. Então, isso passa a autoridade. Os clientes que chegarem, as pessoas que chegarem no seu perfil vão ver isso e vão ver que você está sempre buscando evoluir, sempre buscando crescer. E isso passa autoridade para as pessoas. Então, crie esse destaque, tudo que você puder colocar ali de eventos que você foi, de workshops, de mentorias, bate um print da tela, coloca ali menções, aulas, palestras, tudo que pode acrescentar essa percepção das pessoas ao seu respeito, da sua autoridade, coloque ali nesses destaques. E falando de primeiros posts, vou te dar aqui 9 exemplos de possíveis 9 posts que você já pode criar, mas não significa que você precise fazer esses 9 posts obrigatoriamente ou nessa mesma ordem, porque o importante é que você mostre sua autoridade, quem é você, o que você resolve, simplesmente se posicione. Eu vou dar aqui só alguns exemplos de posts, de uma sequência de postagens que você pode fazer já, para você ter ali pelo menos 9 conteúdos para que você já possa começar a fazer os seus trabalhos de prospecção. E se você tiver uma grana afiada aí que você queira, já puder investir no tráfego também, no impulsionamento desses conteúdos. Então o post 1 é o quem sou eu. Mesmo você tendo um destaque, crie um quem sou eu, mesmo que mais simples ali, uma imagem estática. Ter um post de quem sou eu ali, às vezes a pessoa não viu, não foi para o destaque, mas ela já bate o olho no post e vê. É um post importante. Um post de história de inspiração. O que você viveu, alguma experiência que você passou, uma conquista que você teve. Isso vai gerar conexão com a sua persona, vai transmitir
muita coisa sobre sua experiência, sobre princípios, valores. Faz muito sentido você fazer esse tipo de post também. DPS, um post de dor, problema e solução. Então você vai pegar uma dor específica do seu cliente que você resolve com o seu serviço, vai explicar, chamar a atenção dele falando da dor, vai explicar para ele que aquela dor é por causa de um problema X que você resolve e depois você vai falar da solução, que é a sua solução com o seu mecanismo, seu diferencial, etc., que resolve aquele problema, que resolve aquela dor. Então é um tipo de conteúdo mais magnético, um conteúdo que você provavelmente vai, da maioria das vezes, a impulsionar. Conteúdos, rios respondendo caixinha de perguntas. Você pode você mesmo criar uma pergunta ali, algo que seja uma objeção, um ponto em que você queira responder que quebra aquela objeção do seu cliente, ou algo que você queira gerar engajamento com o cliente, tirar alguma dúvida. Você pode fazer isso também. Um posicionamento, falar algo sobre o seu tema, algo sobre o nicho, sobre o mercado, dar uma opinião, falar um pouco do seu método, isso também faz muito sentido. Um outro ponto, aí você vai fazer um post de história de inspiração de novo, falar de um resultado, alguma coisa que você viveu no dia, para mostrar que você está ali não só falando só de conteúdos técnicos, de conteúdo de eu faço, eu aconteço, eu resolvo, que você tem esse problema, que você tem essa dor e tarará, tarará. Fechou? Repete o post de DPS, escolhe uma outra dor específica e segue esse mesmo roteiro, esse mesmo passo a passo que eu te passei. Depois um post de autoridade, você pode bater uma foto sua lendo um livro, um evento que você foi, colocar uma legenda legal explicando como foi aquele lugar, como foi esse livro, o insight que você teve, esse tipo de post. Depois você vai responder uma nova caixinha de perguntas novamente. Esses aqui são os 9 posts que eu aconselho que você tenha agora, pelo menos no começo. Mas o ideal é que você crie 2 tipos de conteúdo. Eu não vou falar aqui para a aula não ficar muito extensa, mas eu vou deixar aqui uma aula em que eu vou falar como vender melhor os seus serviços por meio como criar conteúdos que vão gerar desejo nas pessoas pelo seu serviço. 2 conteúdos poderosíssimos que você vai poder utilizar, inclusive, para fazer anúncios. Eu vou explicar eles um pouco mais profundo nessa outra aula, beleza? Mas, inicialmente, para que você já tenha um posicionamento legal, você já tenha um perfil estruturado, crie esses 9 posts. Como eu falei, não precisa ser nessa ordem, mas o ideal seria esses 9 tipos de post, que são os posts que já foram testados, que já foram validados, que faz mais sentido você ter ele. Como eu falei, o importante é você começar a se posicionar. Então falamos aqui de bio, falamos de destaque, falamos de post. E antes de você executar e colocar a mão na massa, não se esqueça, eu vou sempre reforçar isso aqui. Posicionamento é nada mais, nada menos do que você ser você mesmo. Autenticidade é tudo, então seja você mesmo. Vamos lá de atividade prática então para a gente encerrar? Atividade prática para você executar esse plano de posicionamento. Você vai criar um documento agora com todas as informações sobre os seus 3 tipos de posicionamento: técnico, psicográfico e identidade. Se for necessário, volte ao ponto da aula em que eu falo sobre isso, para você refletir, para você fazer uma introspecção mesmo, olhar para dentro de você e começar a olhar esses pontos em você, esses 3 tipos de posicionamento: técnico, psicográfico e identidade. E você vai mapear tudo isso em um documento, porque tudo que você for produzir, for criar ou for mostrar agora no seu perfil, tem que ser com base nesse documento. Você vai ver que lá na parte de matriz, onde a gente falou de matriz, de marca, de DNA, tudo isso envolve essa parte de posicionamento também. Assiste lá que vai fazer muita diferença para você pegar um pouco mais da ideia. Depois você vai criar um perfil nas redes sociais, pode criar um perfil do zero, eu aconselho que você faça. Mesmo que você tenha um perfil pequeno, o perfil, se ele for um perfil que ficou muito tempo parado, não vai contribuir para o seu crescimento. O algoritmo ele já está viciado, ele não vai entregar muito dos seus conteúdos e não vai ser muito legal. Então eu aconselho que você crie um perfil do novo do zero.
Então crie um novo perfil no Instagram, pode ser também no LinkedIn. E siga essas estratégias que eu mostrei para você aqui de perfil magnético. Criar uma biografia com uma foto legal, uma big idea com uma proposta de valor CTA, os seus destaques estratégicos. Você tem que criar ali o seu terreno, o lugar onde você vai começar a atrair as borboletas, né? E depois você vai criar aqueles seus primeiros posts, 9 primeiros posts. Volto aqui a dizer que eu prezo muito pela qualidade. Então eu sugiro que você também preze pela qualidade. Sempre coloque suas forças e energias em criar conteúdos de valor, conteúdos interessantes, conteúdos de qualidade, de profundidade. Lembra que eu falei aqui para você também em aulas passadas que personas high ticket, clientes que vão pagar para você 2 mil, 3 mil, 10 mil por um projeto, são pessoas que valorizam mais a sua forma de pensar do que a sua forma de executar. Claro, a forma de executar também é importante, por isso que a gente falou aqui sobre diferencial, mecanismo único, metodologia, etc. Mas eles sempre vão valorizar mais o seu capital intelectual, o seu jeito de pensar, o seu jeito de olhar para as coisas e conseguir transmitir aquilo para as outras pessoas. Então preze pela qualidade. Fechou? Então essa aqui é a nossa aula de posicionamento. Se você chegou aqui de paraquedas no canal, não viu as outras aulas, volta nas outras aulas. Tem uma playlist aqui completa com toda a série que eu gravei, que são aulas que eu ensino na Mentoria Dojo. Aqui eu trouxe um resumo de tudo com algo prático para você começar a aplicar rápido. Mas se você quiser a minha ajuda, o meu acompanhamento individual para ajudar você a implementar tudo isso, para você economizar esforço, economizar tempo e ter mais chances de acertar, você pode se inscrever no link aqui da descrição para tentar uma vaga nas próximas mentorias individuais, nas próximas vagas de mentoria que eu vou abrir para poder te ajudar. Beleza? No mais, dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo.